questão número 5 é aquele tipo de questão para calcular área de regiões em quadriculados, né? Olha só, a estrela de 5 pontas, símbolo dos colégios militares, essa aqui, representa a vitória e o castelo representa as fortificações, bem como é o símbolo da arma de engenharia do Exército Brasileiro, certo? Essa estrela, adotada em todos os colégios militares, é usada na boina e na fivela do cinto dos uniformes dos alunos. O vermelho que colore o fundo da estrela representa o sangue derramado dos heróis na Guerra da Tríplice Aliança. Eu não sabia disso não. Para homenagear o símbolo dos colégios militares, o aluno Zezinho construiu uma cópia da estrela conforme a figura abaixo. A área em centímetros quadrados dessa estrela é igual a... Olha só, área em centímetros quadrados, presta atenção, a primeira coisa, antes de sair fazendo conta, quanto é que vale a medida de um quadradinho desse? A medida do lado de um quadradinho desse é 1 centímetro. Então, quanto que é a área de um quadradinho desse? 1 centímetro quadrado. Presta atenção nisso, porque pode até ter uma pegadinha aí, hein? Um quadrado desse vale 1 centímetro quadrado. Porque se aqui fosse 2 centímetros e 2 centímetros, você teria aqui um quadradinho com qual área? 4 centímetros quadrados. 2 vezes 2. Se fosse um quadradinho com a medida aqui de 3 centímetros, quanto seria a área de um quadradinho? 3 vezes 3, seria 9 centímetros quadrados. Então, presta atenção para não cair em pegadinha. Não é o caso aqui, né? Aqui eles fizeram bonitinho com 1 centímetro quadrado. Então é só você calcular a área dessa estrela aqui em quadradinhos. Você vai ter aqui quadradinhos inteiros e quadradinhos pela metade, né? Vamos ver os inteiros? Aliás, eu vou fazer o seguinte... Eu vou observar que essa figura aqui é simétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse lado é igualzinho a esse lado. Então basta eu calcular um lado desse e multiplicar por 2. Você sabe que para calcular a área desses quadradinhos aqui, vocês vão ter quadradinhos inteiros e quadradinhos cortados ao meio, né? Quantos inteiros tem aqui? Os quadradinhos inteiros são todos esses aqui, ó. Todos esses aqui são 6 inteiros. Presta atenção, no final você não esquece de multiplicar por 2. Eu vou calcular metade, depois você multiplica por 2 no final, senão você erra. Tá, então nós temos aqui 6 inteiros. Agora, nós temos esses que estão cortados ao meio, né? Esse tipo de questão fica mais fácil quando você tem isso aqui, ó. Quadradinhos cortados ao meio desse tipo. Mas não é o caso nessa figura. Nessa figura nós temos isso aqui, ó. Eles estão cortados ao meio desse jeito. Então presta atenção na hora de calcular, né? Se fosse assim, cada pedaço desse valeria quanto? Valeria meio quadradinho, é um quadradinho cortado na metade. Mas aqui, quanto é que vale essa parte, essa metade de baixo? Vai valer um quadradinho, porque você tem aqui 2 quadradinhos, cortou ao meio e você ficou com a metade de 2. Então, essa parte que está pintada de amarelo aqui tem uma área equivalente a um quadradinho. Se você tivesse isso aqui, por exemplo, não é o caso, mas se você tivesse assim, 3 quadradinhos... e uma diagonal passando aqui, essa área seria 3 meios, né? 3 quadradinhos pegando a metade, seria 3 meios. Então presta atenção nisso aqui. Aqui a gente não tem que se preocupar com isso, é assim que acontece. A metade de 2 quadradinhos é uma área que não é um quadrado, é um triângulo, mas a área é equivalente à de um quadradinho inteiro. E a gente tem isso aqui nessa figura, aqui... Aqui também, ó, igualzinho, só tá em outra posição. E aqui também, ó. Então nós temos 3 triângulos desse. Quer dizer,
nós temos 3 vezes quanto? A área de um triângulo desse é equivalente à área de um quadrado. Então, somando isso mais isso aqui vai ser equivalente a quantos quadradinhos? A 9 quadradinhos. Quer dizer, 9 centímetros quadrados. São 6 centímetros quadrados desses 6 quadradinhos inteiros, mais 3 centímetros quadrados desses 3 triângulos aqui. 9 centímetros quadrados. Só que você tem a mesma coisa do outro lado. Então, 2 vezes 9, isso aqui vai ficar 18 centímetros quadrados. Então, dá uma atenção a esse tipo de questão, porque sempre cai no colégio militar, em todos os colégios militares, e todo ano cai isso. Então, quanto que é essa área? 18 centímetros quadrados. A área em centímetros quadrados dessa estrela é igual a 18. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.